Fala comigo, meu querido hergiano, meu vestibulano, coisa linda, coisa maravilhosa. Olha só, o lance é o seguinte: eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre o vestibular da UERJ, resolvendo algumas questões, mas acho que o primeiro merece, inclusive, uma contextualização do que é o vestibular e de que tipo de cobrança no que se refere a História e Ciências Humanas você vai encontrar. Molinho, né? Ótimo. Cara, nesse ano de 2023, o vestibular para 2024, para você entrar no que vem, volta ao seu padrão tradicional. O que eu tô falando? A UERJ passou anos, tradicionalmente, fazendo um vestibular em duas fases. 2 exames de qualificação, na qual você tem uma nota mínima de corte para ser aprovado. Você tem 2 chances, inclusive, são 20 pontos. Tá? Quem acerta mais, sei lá, de 50 questões, tem o conceito A, ganha uns 20 pontos. Tem lá a tabelação bonitinha, eu posso botar para você. Quem tem uma pontuação abaixo do mínimo esperado, fica com o conceito E, fica reprovado. Você tem 2 chances de fazer essa prova. Há 2 exames de primeira qualificação. Maravilhoso, até que nenhuma dificuldade. Ótimo. Depois disso, você tem o segundo exame. E aí sim, o exame discursivo, no qual você vai escolher uma área que você não escolheu na primeira, você só faz vestibular. Primeira fase. Na qual, na segunda área, você já escolhe o seu curso que você pretende, aquela coisa toda, e vai fazer um exame discursivo sobre as matérias específicas que são cobradas para aquele teu curso. E aí é outra conversa. Vamos ficar hoje no exame de qualificação. Então, de novo, você tem uma prova de 60 questões, no qual você tem, todas elas tem língua estrangeira, ciência da natureza, matemática, linguagem, ciências humanas, e nessas 60 questões você tem 2 chances, você tem 2 exames do ano. O primeiro agora vai acontecer por esses tempos, salvo engano agora em junho, outra para setembro, algo do tipo. Ótimo, você tem 2 exames de primeira qualificação. Maravilhoso. 60 questões, 20 pontos. Né? Vale a tua nota maior. Eu fiz o primeiro exame de qualificação, fiquei com a nota C. Ou seja, eu ganhei 15 pontos. Ganhei 10 pontos com C. Maravilha. Eu fiz o segundo exame de primeira fase. São 2 exames de primeira fase. Tem 2 chances. No segundo eu fiquei com B. Prepondera B, 15 pontos. No segundo exame eu fiquei com D, fiquei com a nota menor. Prepondera a nota do primeiro. Maravilha, os outros 80 pontos desse vestibular para o exame discursivo. A questão é que nos últimos, pelo menos 3 anos, a UERJ seguiu um modelo diferente, um vestibular único, uma prova única, foi a questão da pandemia, todas as modificações. Esse ano ela volta ao seu normal. E como é a história que mais nos interessa nesse vestibular? Cara, eu fiz aqui um raio-x do vestibular muito maneiro para te passar. Olha só, primeira coisa, vamos devagarzinho, né? Agora a UERJ, voltando ao seu modelo tradicional, né? A gente volta a ter uma prova de ciências humanas. Isso significa que neste campo se inclui a própria história, geografia, filosofia, sociologia, algumas questões são bastante interdisciplinar, ela vai ficar com a cara um pouco de tudo, etc. Mas é uma prova que, diferente do Enem, e essa é a grande questão que eu quero martelar, ela é muito recorrente, previsível, ela tem um tipo de cobrança diferente da prova do Enem. Tanto do ponto de vista da forma, da estrutura da prova, das questões, quanto do ponto de vista, e aí sim vamos falar bastante de história agora, das suas cobranças. Os temas são muito recorrentes. Olha só, eu fiz um apanhado fazendo 2 tipos de recorte das questões de história, que é muito recorrente. Nesses anos, o vestibular da UERJ disponibiliza no site provas desde 2012. Então, de 2012 para cá, eu fiz esse raio-x de todas. Né? Olha só, consegui fazer uma diferenciação para você do ponto de vista cronológico, que vai ajudar você a direcionar os seus estudos para essa primeira fase. Isso que eu quero, direcionar os seus estudos para a primeira fase. E uma do ponto de vista temático, ou seja, o que de história tem sido cobrado? Cronologia, temas. Cara, vou até botar uma coisinha aqui para te enunciar.
De um universo, cara, a gente está falando de mais de 120 questões de história, né? Ou propriamente selecionadas como temas clássicos de história. Estou até desconsiderando aqui o que é mais interdisciplinar, o que pode caber para ambas áreas, diversas áreas dentro do espectro de ciências humanas. Estou falando aqui o que é história, tradicional. Tá? Um universo de mais de 120 questões, pasmem, amigos, pasmem. 110 questões são, do ponto de vista cronológico, questões de século XX, amigo. É aí que eu quero chegar com você. É esse o tema. Esquece história antiga pro vestibular da UERJ. Esquece história medieval pro vestibular da UERJ. Esquece, em boa medida, a época moderna, vestibular da UERJ. Esquece colonização, América Portuguesa, capitania hereditária. Esquece. Prova da UERJ, do primeiro exame de qualificação, é uma prova que cobra essencialmente século XX, o grande século XX, como disse o Hobsbawm, questões que tratam destes séculos, anos 1900, tá aí, cara, 110. Inclusive, se eu for puxar aqui nessa conta, a última questão fora de século XX que caiu foi em 2018, no segundo exame de qualificação de primeira fase, 2018. É uma prova essencialmente do século XX, e é aí que tu tem que focar as tuas atenções. Desses, portanto, 110 questões do século XX, os outros são de século XIX. Raramente aparece. Você vai considerar imperialismo, você vai considerar... Caiu um Napoleão perdidinho no rolê. Você vai considerar, mas assim, bicho, bota 80% dos seus estudos, você que está estudando para ver Enem, para tudo quanto é coisa junta, o UERJ, aqui você vai focar em século XX. Para tu não dizer que não é só século XX e século XIX, teve uma única questão do século XVIII, sobre iluminismo, que foi no vestibular de 2012. Então, amigão, relaxa, esquece antiga, esquece medieval, esquece moderna, colonização, Revolução Francesa, Roma, Grécia, feudalismo, tudo isso esquece para a primeira fase da UERJ. Não vai rolar. Fica tranquilo. Isso te ajuda demais, sobretudo para quem está se virando junto com o Enem, porque você vai pegar assim, a história, um bolão que tu tá vendo para Enem, 1 milhão de coisas, tu vai fechar. Vai fechar só em século XX. Olha que delicinha. Ótimo. Perfeito. Esse é o recorte cronológico. Tem agora um recorte temático. Desses mais de 110 questões de história sobre o século XX, que tipo de tema costuma cair? Eu fiz um ranking do top 7, né? De temas que aparecem na prova. E aí, de novo, eu vou discutir com você que é o vestibular da UERJ, é um vestibular do ponto de vista da estrutura da prova, do ponto de vista da estrutura das questões e do ponto de vista dos temas que caem, absolutamente recorrente, previsível. Não tem erro, você vai pelo caminho das pedras, cara, tu não perde tempo. É isso que eu quero te passar a visão, meu camaradinha, tu não perde tempo. Vamos lá, as questões que são mais cobradas do vestibular da UERJ de primeira fase, falando de história. Cara, eu tô falando pra você, pelo menos 17 questões, falando do Brasil, que mais costuma cair, ditadura civil-militar. Tem pelo menos mais de 17 questões sobre ditadura civil-militar no Brasil. Então, que vão versar sobre temas diversos. Tem questão sobre as obras faraônicas da ditadura, sobre o golpe de 64 propriamente dito, sobre o AI-5, sobre censura, Chico Buarque. Eles amam Chico Buarque de Holanda. Cai direto, inclusive, um dos livros selecionados, não para a área de história naturalmente, mas para a área de linguagem esse ano, é um livro do Chico. Já fica a diquinha aqui, tu pode se deparar com uma questão de ditadura. Então assim, recorrente demais. Falando de história do Brasil, é o top 1. É o top 1. Ditadura civil-militar. Tem uma porrada de questões sobre isso. Falando agora um pouco mais de história geral, como a dita história geral, o top 2, o segundo lugar é Guerra Fria. A UERJ se amarra em questões de Guerra Fria, que tem de tudo. Tem Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, movimentos de contestação civil, tem o Maio de 68, tem uma porrada de coisa.
pelo menos mais 15 questões. Olha só como tu já está pegando o caminho das pedras. Outro tema absolutamente recorrente na prova da UERJ, eu estou te anunciando aqui os principais, tá? Eu te diria as reformas urbanas no Rio de Janeiro. E aí, por que eu quero te anunciar isso? Porque a prova da UERJ tem uma característica que é bastante interessante de ser destacada. É um vestibular que segue a linha, assim como São Paulo, dos vestibulares estaduais. Ou seja, valoriza-se bastante a história do Rio de Janeiro, né, para essas questões. Então aparece no top 3, inclusive, as reformas urbanas no Rio. Vai falar de geralmente Primeira República, as reformas Pereira Passos, desmantelamento do Morro do Castelo nos anos 60, a reforma que construiu inclusive o próprio UERJ do Carlos Lacerda nos anos 60. Reformas urbanas é um tema absolutamente recorrente. Aí eu já entro em outro, inclusive, a questão racial no Brasil, amigo. Questão racial no Brasil cai com muita frequência. Temas que façam você refletir, debater sobre a problemática do racismo no Brasil e suas origens históricas. Então, ó, quer pegar tema que a UERJ ama? Revolta da Chibata. Já teve questão sobre a análise dos impactos da abolição da escravidão da forma que foi. E por aí vai embora, cara. Você tem um montão de questões sobre essa perspectiva. Até porque... é um vestibular que, além de tratar de questões com mais carinho, com mais atenção, de história do Rio de Janeiro, a UERJ tem sido pioneira nos últimos anos em questão de cota, etc. A universidade ganhou um tom bastante social nesse sentido. Então é um vestibular muito crítico. É um vestibular que olha, por isso muitas questões sobre ditadura militar, civil-militar, por isso muitas questões sobre conflitos sociais no Brasil. Tem cangaço, tem revolta da vacina, tem reforma Pereira Passos. Porque é um vestibular que gosta de destacar conflitos sociais, a questão social no Brasil, os problemas, as tensões que compõem a nossa história e a nossa sociedade. Então, considere isso com muito carinho. Primeira República cai direto. E, sobretudo, com esse olhar das questões sociais, dos conflitos, das repressões, etc. Para fechar esse top 7, era Vargas e Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas você tem bastante questões sobre a construção da identidade nacional brasileira, Guerra Civil Espanhola, olha temas, tudo século XX. República Democrática, outro tema que aparece com bastante frequência, sobretudo para falar do João Goulart. Eles gostam mesmo de tratar de ditadura, bicho, não tem jeito. Então, a crise do governo João Goulart, que vai gerar o golpe de 64, todo esse contexto é bastante referenciada. Então, eu te dei um mapa da prova para você se localizar e para você, focar os seus estudos. Novamente, o vestibular da UERJ se divide em duas fases. Um exame objetivo, de marcar X, e um exame discursivo. Você tem que ser aprovado e ter a nota mínima no primeiro. Neste primeiro exame de qualificação, sobre o que falamos hoje, você tem duas chances. A UERJ aplica 2 vezes. Ótimo. Você tem lá disputando 20 pontos. Quem teve a pontuação mínima, ou seja, os 5 pontos, o quesito D, é aprovado por segunda fase. Vai fazer o exame discursivo, vai escolher curso, etc. Mas a gente focou hoje, primeira fase. A prova objetiva da UERJ, que é absolutamente, radicalmente, eu falo isso dentro de sala de aula sistematicamente, diferente do Enem, cara. É uma outra abordagem e muito recorrente em termos da sua abordagem, do que se trata, de como trata. Eu te dei um mapa aqui, tu vai pegar, joga fora uma porrada de coisa que tu tá estudando, tu vai focar o que? Século XX, temas do século XX, 1900 e blau, pra frente. Falou de Brasil, tu vai focar o quê? Primeira República, era Vargas, vai falar bastante do João Goulart, República Democrática, olha as tensões. Ditadura, tu tem que estar craque ditadura, porque cai toda hora. Contexto internacional, Primeira e Segunda Guerra Mundial, questão racial, aparecendo inclusive nos Estados Unidos, tem questão de movimento de Pantera Negra, Martin Luther King aparece com alguma frequência. Guerra Fria, na veia, muitas questões a esse tempo. Esse termo. Questões de atualidade também aparecem com alguma frequência. Enfim, vou fazer vídeos pausados, devagarzinho, resolvendo questões da UERJ, para tu ter um panorama para focar o teu estudo e não perder tempo.
ter um estudo direcionado, que é isso que é mais importante, porque a nossa meta, irmão, é só uma, eu fico maluco, é passar no vestibular, cara, beleza? É pra isso que a gente trabalha, é pra isso que eu tô aqui, tamo junto, um beijo, tô subindo, tchau, tchau.